Muito bom dia, sejam muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, pela acolhida. Como eu já vou passar para ele, então eu vou começar aqui na mão mesmo. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida, pela paciência de nos ouvir. Espero que as palavras, mas também os gestos e os corações sejam conectados aqui a cada um de vocês presentes em corpo, espírito e pensamento. Hoje o nosso tema é Cristo Consolador. Ele está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e ele tem como principais temas o jugo leve, Consolador prometido e as instruções dos Espíritos é o advento do Espírito de verdade. Quando Cristo nos traz a mensagem da lei de amor, e ele diz, quando questionado se existe um mandamento mais importante, ele diz que existem dois que são um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e todos os profetas. Ele está dizendo que o caminho do amor e da fraternidade, da paz e da congregação entre todos os filhos de Deus, entre todas as criaturas de Deus, não separando em nenhum tipo de categoria, mas acolhendo a todos, nós temos o caminho da salvação, mas principalmente da consolação. Então aí está a senha. Pai, vou te colocar aqui, ó. Eu vou segurar porque depois eu passo para você também. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Como o Davi disse no início, que a palestra é uma parte do culto consolador. E cada uma dessas partes é importante para que realmente quem vem buscar o consolo o encontre. E esse tema de hoje é verdadeiramente consolador. Eu sugiro, inclusive, que depois vocês peguem esse capítulo, leiam, releiam, marquem o texto, para realmente que haja uma fixação e aí vocês possam empregar esse aconselhamento em suas vidas. Porque ele é realmente, eu faço questão de repetir, consolador. Quando Cristo disse, ele bendisse aqueles que sofrem, ele abriu um leque para várias causas do sofrimento. E nós sabemos, desde que nos entendemos por gente, que o maior sofrimento nos é causado pela perda de entes queridos. Não é? E o Consolador vem nos mostrar que a vida não se resume em corpo físico. E é preciso a gente aprender a aceitar, conviver com a morte. Eu ouço desde criança, eu via meus pais conversar com comadre. Minha mãe falava muito, comadre, nada mais certo na nossa vida do que a morte. Hoje está em moda falar assim, a vida são muitos dias, muito tempo, a morte é só um dia, não é? É uma realidade, a morte física ela acontece em um momento de um dia, na verdade, né? E é preciso que a gente sofra com a morte. Ninguém vem falar, não, gente, não sofra com a morte, não sinta essa dor. Tem que sentir. Tem que sentir até,
Mas à medida que vai sentindo a dor da morte, é importante também cultuar a esperança. Então você vai fechando com o tempo a porta da dor e vai abrindo com o tempo a porta da esperança. Mas para a gente cultivar a esperança, é preciso de saber o que vai acontecer depois da morte, né? Em geral, todas as religiões cultuam a vida espiritual, né? Muitos falam assim, não, eu quero estar lá perto de Deus quando eu morrer. Ou quando a gente vai orar por um ente querido, a gente reza para que ele seja bem assistido, para que ele seja acolhido no mundo espiritual, né? No plano divinal. Então, todos fazem isso, mas é preciso da gente concretizar a continuidade da vida após a morte do corpo físico, e com isso vai nos ajudar a concretizar a esperança, conviver com a esperança, que é algo próprio do ser humano, não é? A gente espera por dias melhores, a gente espera por realizações de sonhos, a gente espera pela felicidade e busca a felicidade, e a gente espera passar a dor e cultivar a vida após a morte. Em luto por alguém querido que partiu, nosso coração costuma indagar os porquês, especialmente quando elas são mais jovens. A perda de jovens na família. Se é uma coisa que eu sempre cultuei, desde quando eu aprendi a rezar, é que na minha família tudo possa acontecer pela ordem natural. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos, né? Graças a Deus tem acontecido e tenho certeza que vai continuar acontecendo. Porque quando a perda é de um filho, gente, é uma dor imensurável. Mas acontece. E acontece e não está fora da lei. A perda de filho não está fora da lei, porque tudo se explica pelas vidas anteriores. Como é que nós agimos, não é? E a gente saber que a vida anterior, a nosso comportamento, a nossa vivência, às vezes a nossa ignorância na vida anterior, ela nos causa muitas das coisas que passamos atual. O que nós precisamos perceber e agir? É nesta vida fazer da forma mais aconselhável, né, mais próxima das leis de Deus que o Cristo nos trouxe, nesta vida. Por quê? Cada vida é uma lavoura onde a gente planta a colheita futura, não é? Então, isso nos ajuda a aceitar as consequências do que fizemos no passado, mas nos ajuda a plantar da forma correta a semente certa para a vida futura. E isso nos ajuda a consolar, né? Entretanto, acima de tudo, é preciso se lembrar que os laços familiares não se rompem após a morte. Gente, isso é fundamental. E aí precisamos diferenciar uma coisa, continuar cultuando os nossos laços com quem se foi. Quem se foi está lá sendo ajudado, não é? Auxiliado para manter esses laços, mas aí tem que fazer uma diferenciação. Uma coisa é cultuar, outra coisa é você se apegar. Quando você se apega, você não aceita a morte corporal. É preciso desapegar, aceitar a vida espiritual de quem se foi. Sabe? Aceitar essa vida como algo natural, como algo que é a continuidade da vida. O apego leva a sofrimento, isso já é muito rico nos ensinamentos espíritas,
Há muitas provas de que se há um apego muito forte, a gente faz quem foi ficar sofrendo lá. Né? Eu vou até contar uma historinha lá da Campo da Paz. Nós participamos da Associação Campo da Paz. E lá numa reunião mediúnica uma vez, uma senhora médium que estava participando, ela incorporou um espírito. O espírito chegou chorando e queria passar uma mensagem. Olha, diga para o meu pai reagir como a minha mãe está fazendo. Ela aceitou. Diga para ele que eu estou bem, mas o sofrimento dele, a não aceitação dele está me trazendo muita consequência. Eu não estou conseguindo recuperar o meu equilíbrio. Aí fomos ver, era um pai que tinha perdido um filho de 15 anos num acidentezinho mais bobo do mundo, e ele não aceitava aquilo, sabe? Aí foi transmitida essa mensagem para ajudar o pai e o ente querido que estava do outro lado. Então, minha gente, é preciso o seguinte: cultivar os laços, orar, ter aquela alma que se foi em amor, em amizade, em admiração, em agradecimento pelo tempo que aqui esteve, mas sem o apego, sabe? Tentar superar o sofrimento, porque à medida que a gente vai renovando as esperanças, eliminando o sofrimento aqui, ele também vai se libertando lá. Eu acho que isso é muito importante, é prático para a nossa vida, né? Os laços de amor são antigos e por meio das encarnações eles se fortalecem. Temos que confiar na providência divina que nunca desampara as pessoas que ficam nem as que partem. Confiar na providência divina. Confiar na providência divina. Nenhum é desamparado, nem o que fica, nem o que vai. Não é? Nos dar o direito de sofrer, chorar, isso é natural do ser humano. Não é? Se a gente perde alguém, não chora, não sofre, não é? Não é um bom sinal. Não é? Mas isso tem um tempo. Não é? É aquilo que eu falei, ir fechando a porta do sofrimento, ir abrindo também na mesma proporção a porta da esperança, que o reencontro vai acontecer um dia. Os corações queridos permanecem se lembrando de tudo que eles viveram na curta passagem pelo plano espiritual. Quem ama verdadeiramente jamais esquece daqueles que foram companheiros de jornada. Jamais vamos esquecer. Não é? Jamais vou esquecer meu pai, minha mãe, meus irmãos que já se foram. Porque nós construímos laços, nós convivemos, nós nos entendemos, nós nos desentendemos, mas nós ficamos queridos uns dos outros. Isso é natural e junto um dia estaremos. Os desencarnados nos acompanham, sentem nossas alegrias, procuram nos ajudar em nossas aflições e recebem nossas preces e pensamentos. Quando o espírito se desencarna, ele tem um tempo de transição até ele conseguir se reequilibrar. Cada um ao seu tempo. Vai chegar um tempo que ele vai estar nos ajudando, nos auxiliando, participando, nos intuindo, nos defendendo, não é? É assim, é a mesma maneira que era quando juntos aqui na Terra. É assim que a coisa se procede, né? E enquanto mais bem a gente estiver praticando, quanto mais bons sentimentos a gente estiver cultuando em nosso coração, melhor é a condição para que o nosso ente querido possa, de alguma forma, participar da nossa vida, para o bem, não é? Então, é importante a gente ter isso em mente, ter isso em nossas ações. Os desencarnados nos acompanham, sentem nossas alegrias, procuram nos ajudar em nossas aflições e recebem nossas preces e pensamentos. Fiz questão de repetir isso aqui, porque é fundamental para a nossa prática em busca da esperança, em busca da renovação, em busca da compreensão, do consolo, da superação do sofrimento pela perda de entes queridos. Agora isso aqui, ó, o amor vence a morte.
O amor é a força maior que rege e organiza a criação divina. Gente, a força do amor. Não tem nenhuma outra que se iguala a ela. Não tem. Nenhum fenômeno ou ação é capaz de romper algo que foi conquistado ao longo da vida. Nada vai romper os laços entre nós e os nossos entes queridos que se foram. Nada. Havendo amor. Não é? E nessa cultivação do amor, é muito importante a gente não sofrer, às vezes, por situações de remorso. Às vezes a gente fica remorso, gente, eu fiz isso, não deveria ter feito. Mas pensa em quanta coisa boa foi feita também. E outra coisa, a oportunidade da reconciliação virá. Não é? Você começa agora, fazendo a prece, às vezes pedindo perdão, não é? E depois vão se reencontrar. Vai haver total oportunidade de reparar os erros. E outra coisa, quem entre nós não erra? Tem alguém aqui? Quem nunca errou, suspende a mão. Aí, ó, ninguém, não é? Não tem como viver no planeta Terra sem cometer erros. E nós somos seres em evolução. Nós estamos cada dia aprendendo a viver, não é? E aí, minha gente, a força do amor, cultue, pratique, não é? É mais ou menos por aí. Vou passar para o Leandro, que vai dar continuidade. Ele me passou por onde eu comecei, né? Pratique o amor. Amor com quem? Não, só quem tiver sido feito por Deus. O resto tá livre. Só os seres humanos, os minerais, os animais, os vegetais, os que vivem na Terra e os que vivem no resto do universo. Só. O resto, tá tudo certo. Você tá liberado. Queridos, essa reflexão ela tem uma relevância muito importante, porque se nós sentimos falta, é porque cultivamos esse amor com quem está ausente. Do contrário, não perceberíamos a diferença. Por que nós somos inseridos num contexto de relações familiares e de afinidades? A construção celestial ela é tão perfeita que ela cria na nossa existência um laboratório para nós aprendermos a amar. Nós ainda estamos numa fase tão rudimentar da construção da nossa capacidade de amar que nós temos dificuldade até para amar a nós mesmos. Nas suas últimas palestras, na sua passagem aqui na Terra, o Cristo até aprimorou a mensagem dele. Mais do que amar ao próximo como nós nos amamos, já que no alto amor ainda somos aprendizes, ele diz, ame ao próximo como eu vos amei. Ele eleva a referência para a gente ter no amor dele o nosso farol para a nossa existência. E aí, naquela ausência de um ser amado, ele preserva vários outros seres amados. Mas a mensagem da ausência, ela é também para que nós cultivemos o amor com outros filhos de Deus. Para que não fique assim, só no laboratório. Imagina se eu tivesse um laboratório hoje e conseguisse um medicamento que curasse uma doença muito, muito recorrente no mundo, câncer, sei lá. Eu falo, já descobri, agora eu vou guardar aqui na minha gaveta, eu tenho aqui. Qual seria a finalidade? E se nós temos o recurso mais poderoso do mundo, que é o amor, por que a gente vai guardar ele apenas para um ou dois ou três seres?
seria um erro muito sério de nós. E que se o bem faz bem a quem o faz, o mal faz mal a quem o faz. Então vamos fazer o bem a nós, ao outro e ao ente que partiu. Quando chegar a nossa hora de desencarnar, entenderemos que a nossa família é muito maior do que imaginamos. E um dia, na tranquilidade do plano espiritual, estaremos todos reunidos novamente. Tem uma boa notícia em torno dessa reflexão do orador espírita Henrique Arsena. Se um dia estaremos todos reunidos novamente, esse dia está muito próximo, porque a existência material, ela é breve. A existência espiritual é que é a permanente. Aqui é transitória. Vai ser assim, ó. Vai passar a nossa existência. Vai ser muito rápido. Ainda que nós tenhamos a dificuldade de perceber esse tempo. O tempo do relógio, às vezes, nos faz sofrer, porque a gente fica vendo aquele ponteirinho ali, ó. Ele fica rodando. E parece que não passa. Mas, quando nós regulamos aquele relógio para o tempo da nossa dedicação aos filhos aflitos de Deus, aí ele é curto demais. Porque a obra é tão grande que não dá tempo de cumprir ela numa existência só. E é por essa razão que alguns espíritos muito mais evoluídos do que nós, que nem precisariam estar aqui na Terra, pedem a concessão para voltar. Porque eles olham para nós, sofredores, e falam, meu Deus, estão perdidos, eu preciso lá dar uma ajuda. Vou lá dar um socorro, porque está difícil para eles. Se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu vou ajudar. Viu só como que um olhar diferente, um olhar mais generoso para a nossa existência alivia o coração? E nós, ao mesmo tempo estamos fazendo aquilo que o Zarur disse. Nós estamos semeando para os próximos dias, para que eles sejam mais leves e serenos do que os dias de hoje. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós entendemos, nós enxergamos a mensagem do Espiritismo como esse Consolador, porque ele nos dá essa dimensão espiritual. Sem a dimensão espiritual seria muito difícil compreender. Aliás, no nosso estágio evolutivo, mesmo entendendo a dimensão espiritual, a nossa capacidade de compreensão ainda é muito limitada. Mas a perspectiva espiritual eleva em muito a nossa percepção da nossa própria existência e a existência de todos os outros entes. Por isso que entendemos que essa mensagem do Cristo aqui, que foi registrada por João, no capítulo 14, dos versículos 15 e 16, o Espiritismo traz esse Consolador. E ele fica em definitivo com a gente, porque na medida em que enxergamos a nossa existência na dimensão espiritual, nós vemos a transitoriedade dessas dores aqui. Porque racionalmente a gente não conseguiria entender por que tanto bem que eu faço e continuo enfrentando tantas dificuldades. E até para fazer o bem, a gente enfrenta dificuldades. Até para acolher a história da abelha, né? Quando eu salvo ela, ela me ferroa. É porque essa é uma oportunidade que nós temos de expiar as falhas que cometemos antes, de exercitar a nossa capacidade de amar e a nossa capacidade de multiplicar.
Se o Cristo fez aquele sacrifício muito maior do que aquele que nós fazemos, de carregar a cruz, de percorrer a via crucis, de ser crucificado e achincalhado em público, não poderia jamais o servo ser maior que o seu senhor. O exemplo que ele dá, prático, a atividade prática que ele propõe é aquela que ele fala ao jovem rico. Dá tudo o que tens a quem não tem amor. Pega a tua cruz e segue comigo. Nossa, mas a cruz é pesada. É. Fardo é pesado, mas o jugo é leve. E ele acabou de dizer aqui, rogarei ao Pai e ele dará outro consolador. É o compromisso dele, não é meu. Pecador de pequena fé. É do próprio Cristo. E recorrendo a ele, nós teremos o auxílio que precisamos para carregar essa cruz. E aí, naquele momento que a gente pratica a caridade, em que a gente termina um dia e na reflexão do dia a gente pensa assim, nossa, parece que hoje eu consegui colocar um tijolinho nessa construção. É como se a gente abrisse assim, ó, a porta do céu e enxergasse, desse uma espiadinha no que é a existência no paraíso que a gente imaginou lá atrás. Aquela consciência tranquila do dever cumprido, aquela oportunidade de ter feito alguém que estava se sentindo sufocado, dar uma respirada, aquele abraço, aquele momento em que eu ouvi muitas pessoas que estão aflitas, não precisa nem da nossa palavra, precisa do nosso ouvido. Aquilo nos faz perscrutar as esferas superiores que um dia será a nossa casa. E essa sensação é maravilhosa, porque ela é movida pelo amor. E o amor é poderoso, ele é transformador. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Nós habitamos a terra é um hospital, cujo pecado é a doença de todos nós. Então, em maior, em menor grau, em um momento mais curto ou mais duradouro, nós também vivemos as aflições. E sabe qual que é uma dos ensinamentos das aflições? É porque ao viver uma aflição, a gente consegue identificar a aflição do outro. Olhando para si, a gente enxerga melhor o outro. E aí pode abraçar e falar assim, ó, eu não sei exatamente o que você está vivendo, mas eu vivi algo parecido. E quando eu superei lá atrás, eu vi que era possível. E tinha o outro lado depois dessa ocasião. Eu me lembro uma coisa muito engraçada aqui. Quando eu era adolescente, eu sofria de um mal, amores em série. Eu me apaixonava assim, ó. Era uma coisa incrível. E aí um dia meu pai chegou e falou para mim assim, gente, era uma coisa impressionante assim, parecia que eu ia morrer, que o mundo ia acabar, adolescente. E aí eu estava chorando há não sei quantas horas já, na minha cama. Aí ele chegou assim, na hora de dormir, olhou aquela situação, e falou assim, ó, em vez de ele falar assim, para com isso, você é pequeno,
segue a vida, que isso é bobagem. Ele só falou assim, ó, na sua idade, isso para mim também era um problemão. Hoje não é mais. Ou seja, ele respeitou minha dor e ainda deu o recado. Falou, ó, daqui a pouco você não vai nem lembrar disso mais. Isso é muito pequeno. Mas quando você passa por aquilo, você aprende, inclusive para que aquela dor seja colocada em serviço do outro que depois está sofrendo. Olha só a grandeza dessa abordagem. Agora está difícil, mas você vai conseguir, você vai superar e você vai ficar maior, a ponto de que essa dor será um dia muito menor do que ela é hoje. Olha isso. Talvez tenha salvado a minha adolescência ali, hein? Porque desse problema eu sofri durante um bom tempo. O Cristo Consolador é feliz expressão utilizada por Allan Kardec para indicar que todas as misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6 também, o item 2. O Davi falava do item 2. As misérias, as decepções, as dores físicas, as perdas de seres amados encontram consolação na fé no futuro. E racionalmente nós precisamos enxergar que o futuro se encontra também na espiritualidade. Porque nós testemunhamos existências que foram de sofrimento do início ao fim. Se a gente for racionalizar isso e não enxergar a dimensão espiritual, você olha, mas não deu certo ali. E a pessoa sempre procurando uma postura benevolente. E sempre na dificuldade, entra ano, sai ano, e continua. É porque aquilo foi um pedacinho bem pequenininho da existência daquela pessoa. Ela pode ter sido, inclusive, uma missionária. Olhemos para Chico Xavier. Que espírito elevado, muito mais elevado do que nós, e que é difícil encontrar uma pessoa no nosso círculo de relacionamento que tenha passado por tanta dificuldade quanto ele, principalmente na infância e adolescência. Se nós não olharmos essa existência com os olhos da espiritualidade, da nossa própria existência espiritual, a gente poderia até questionar a justiça divina. Mas quando nós enxergamos não apenas a transitoriedade dessa existência, mas que ela é muito breve, nós viramos e passamos a enxergar que, já que é curta essa existência, nós temos que fazer o melhor proveito possível. E buscar a cura das nossas dores. E uma das receitas para essa cura é o auxílio ao próximo. Porque o bem faz bem a quem o faz. E quanto mais amamos, maior a nossa capacidade de amar. Não é assim na musculação? Começa com 5 quilos, daqui a pouco aquilo não significa nada, 10 quilos. Eu vi um amigo meu esses dias postando lá, ele estava fazendo um exercício, eu nunca nem sei o nome dos exercícios, tá, gente? É um que você fica deitado assim e levanta assim, ó. Supino? Tá, ele estava fazendo um supino assim. Ele postou no Instagram dele. Era 3 vezes o peso que eu dou conta de levantar nesse mesmo exercício. Eu olhei aquilo e falei, caramba, olha só o quanto que ele consegue.
Você acha que eu não vou chegar lá nunca? E tem 3 anos que eu estou tentando e não consegui. A nossa capacidade de amar é semelhante. Quanto mais amamos, maior a nossa capacidade de amar. Mas sempre temos que fazer o exercício de olhar para fora e olhar para dentro. Porque o alto amor também ele é essencial. Não daremos o amor que não temos. Então, cuida de si, cuida do seu coração, busca a cura. Aprender um pouquinho mais a amar, compartilha. É esse o sentido da existência familiar. E a família não é só quem nasce de mesmo pai e mesma mãe. São aquelas afinidades que construímos que são para a vida. Não seria razoável acreditar que o órfão não tem uma família, ou não tem uma oportunidade de construir uma família. Portanto, não vamos considerar a família apenas pai, mãe e os irmãos nascidos do nosso pai e da nossa mãe. São as afinidades que nós construímos. Às vezes a gente tem uma amizade que a gente passa 10 anos sem ver, e é o dia que senta para conversar, daqui 10 anos, não passou um dia. É uma afinidade, um laço profundo. Vamos elevar a nossa capacidade de amar. Vamos exercitar. Isso faz bem. Capacidade de alto amor. Capacidade de partilhar esse amor. E para encerrar minha fala, um dos trechos mais bonitos da mensagem do Espírito de Verdade, aqui nesse capítulo 6, Cristo Consolador. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, e a trama da vida vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre todos vós será talvez o mais resplandecente. Nada do que fazemos é perdido. E todas as nossas lágrimas secarão. Porque essa é a promessa do Cristo. A todos nós, até nós, seres tão imperfeitos e pecadores. Porque o nosso futuro é aperfeiçoar essa capacidade de amar. Quanto mais amamos, mais nos sentimos a alma refrigerada e em paz. Quer falar mais alguma coisa? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, é importante a gente fixar na nossa mente esses conselhos do Cristo. É importante lançar mão dos recursos que estão ao alcance de todos nós. Um dos principais dele, a oração. Mas lembrar de uma música que o nosso coral deve ter cantado aí muitas vezes, vocês estão acostumados a ouvir. A maior oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão. Então,
São coisas muito ao nosso alcance que nada, se a gente estiver no hospital, se estiver numa cadeia, aonde estiver, a gente pode lançar mão desses recursos. Porque eles vêm de dentro para fora. A gente busca, traz para a nossa mente, para o nosso coração e realiza. Né? Nunca, falam assim, nunca é tarde para ser feliz, mas sempre é tempo de orar, de cumprir as leis de Deus, que estão ao alcance de todos nós. Deus abençoe a todos.